Gênesis capítulo 35, versículo 1 a seguir, assim nos diz a palavra de Deus. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Falei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença de Esaú, seu irmão. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de ministrar nessa noite com o tema Volte a Betel. O texto que nós lemos é um dos episódios da vida do grande patriarca Jacó. Esse Jacó, todos nós sabemos muito bem, irmão de Esaú, filho de Isaac. Ele nasce com uma promessa da parte de Deus, que ele seria maior do que seu irmão, mesmo que por ordem cronológica ele tivesse nascido depois, segundos depois. Eram dois gêmeos. Esaú sai primeiro e Jacó sai segurando no calcanhar de Esaú. Esaú tinha muito pelo, por isso recebeu esse nome, Esaú, enquanto que Jacó recebeu o nome de Jacó, aquele que agarra, que segura com força, que também é a palavra hebraica usada para traduzir o termo ladrão. E então ele nasce com este nome Jacó, aquele que segura, aquele que agarra, ou até mesmo aquele que rouba. Tal como o seu nome e sua história primeiramente aparece na Bíblia, marcada com este ponto negativo. Jacó tem um desejo de herdar a terra de seu pai, tudo aquilo que seu pai tinha, e ser superior a seu irmão, até porque já era uma promessa de Deus. Sua mãe, que foi quem recebeu de Deus essa revelação, igualmente também queria tornar Jacó maior do que Esaú, porque ela foi quem ouviu Deus falar com ele que ele seria maior do que seus irmãos. Então o texto bíblico nos mostra que ela vai tentar de alguma maneira ajudar Deus a cumprir a promessa na vida de Jacó. Ela chega até Jacó e dá a ele uma ideia. Isaac já avançado de idade, já não via mais muito bem, e ela diz a Jacó que faça para ele um guisado, uma comida que ele gostava, igual a que ele mandou Esaú ir caçar, e se vestisse de pelo, e quando fosse a hora de Isaac abençoar Esaú com a bênção da primogenitura, com aquilo que era direito dele por ter nascido primeiro, ele fosse lá e recebesse a bênção no lugar de Esaú. Assim vai Jacó. Jacó vai e chega diante do pai, e o pai pergunta: você é realmente Esaú? Porque a pele parece de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele mente para o pai e diz: sim, sou eu sou Esaú. E o pai o abençoa. Quando o pai o abençoa, ele rouba a bênção espiritual de seu irmão. E a partir de então, Esaú chega. E quando Esaú chega e descobre que seu irmão havia roubado a sua bênção, tem um desejo ardente de matá-lo. E chega a declarar que iria o matar. Por conta disso, Jacó envia o seu filho
para bem longe, para Padarã, futuramente será conhecida como Síria, parte da Síria, aonde ele ficou por muitos anos escondido, afastado de sua família, distante do seu povo. E logo aqui nós já encontramos o propósito principal do pecado. O pecado tem exatamente como propósito principal nos afastar, nos distanciar. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 2, diz que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que ele não possa abençoar, e nem o seu ouvido está tapado para que ele não possa ouvir, mas é os nossos pecados que nos afastam, que nos separam de Deus. Também foi por causa do pecado que Adão e Eva foram separados de Deus e expulsos do jardim que Deus havia preparado para eles. O pecado não só nos afasta de Deus, mas o pecado também afasta os homens da família. A Bíblia Sagrada diz que foi justamente isso que o pecado fez na vida do filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 13, a Bíblia nos ensina que o filho pródigo, cheio pelo desejo de provar o mundo, as coisas do mundo, entregar-se ao pecado, ele pega a sua parte da herança, se distancia da sua família, vai embora de casa e é afastado por causa do pecado das pessoas que o ama e das pessoas que ele amava. Precisamos ter cuidado com o pecado, porque ele nos afasta do propósito de Deus para a nossa vida. A maior prova disso é Pedro, pois a Bíblia diz que Pedro, ele ao mesmo tempo que era um homem bom e usado por Deus, da mesma forma também ele se parece muito comigo e com você, pela sua inconstância, porque na mesma intensidade que fazia o bem, ele vacilava. Não à toa que seu nome é Simão, vacilante, aquele que tropeça, aquele que erra, aquele que vacila. Simão era assim, inconstante em seus caminhos. Um dia, Simão está prostrado diante de Jesus e dizendo: Senhor, afaste-se de mim, eu não sou digno do Senhor, eu sou um pecador. No outro dia, esse mesmo Pedro está orando porque os samaritanos estão pregando o evangelho e dizendo: Senhor, manda fogo cair do céu e matar eles. Um dia, Pedro está dizendo assim para Jesus: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se alegrou e disse: Disseste bem. E você agora recebeu uma revelação de Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi o meu Pai. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. De vacilante ele passa a ser chamado de pedra, de firme, de rocha, pela declaração que faz. Diante desta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minutos depois, não é um dia, não são horas, nem semanas, minutos depois, esse mesmo Pedro, ele sai da frequência celestial e entra na frequência que não presta. Pois Jesus disse: eu vou para Jerusalém e eu vou morrer e vocês vão se escandalizar de mim. Aí Pedro levantou e disse: de maneira nenhuma isso te acontecerá. E podem todos te abandonar, mas eu não vou te abandonar, eu até morro por o Senhor. Quando Jesus disse assim: arreda Satanás, Pedro fica. Pedro, apesar de não ser o melhor crente do mundo, ele me quer. Enquanto ele me quiser, eu vou trabalhar nele. Pedro fica, mas capeta, vai embora. O mesmo Pedro que Deus disse que recebeu uma revelação do Espírito Santo, agora Jesus está expulsando o demônio dele. A flexibilidade ou a inconstância que tem todos nós por conta do pecado. E este Pedro, ele vai caminhando com Jesus, aprendendo e vacilando, até que um dia ele comete uma série de erros que vai fazer ele se afastar completamente do propósito de Deus para a sua vida. Ele nega Jesus. Começa, enquanto os soldados estão levando Jesus,
a Bíblia diz que ele seguia Jesus de longe. Então ele nega Jesus, ele segue a Jesus de longe, e não se aproxima, não se revela, se esconde com medo dos romanos e dos judeus, e ele se afasta cada vez mais de Jesus. No outro dia, após a crucificação, ele pega a sua rede, e não basta ele desviar, ele ainda pega Tiago e André e leva com ele, e voltam a pescar. E Pedro está completamente distante do propósito de Deus, de maneira tal que em Marcos capítulo 16, versículo 7, quando Jesus está ressurreto e ele avista Maria e Maria o vê, ele diz a Maria: vai lá e avisa aos apóstolos, aos teus irmãos e a Pedro, ou aos discípulos e a Pedro, pondo Pedro à parte, que eu ressuscitei. O que é isso, Leonardo? Pedro já não era mais apóstolo. Pedro já não era mais chamado apóstolo, porque estava desviado do propósito de Deus para a sua vida por conta do pecado. Precisamos ter cuidado com o pecado, com os erros, com os vacilos da vida, porque isso pode nos levar a nos afastar do propósito de Deus para a nossa vida. Jacó está afastado de tudo e de todos. Afastado do propósito de Deus para ele, afastado da família, afastado de Deus, e ele está fugindo e correndo. Mas ele parou em um lugar chamado Betel. E o que é Betel, Leonardo? Betel significa casa de Deus. Betel é casa de Deus. Quando ninguém mais queria Jacó, pastor Joélio, quando Jacó não prestava mais, quando Jacó parecia não ter mais um lugar que o coubesse, não ter mais ninguém que acreditasse nele, então ele foi para Betel. E em Betel sempre haverá um lugar para você. Em Betel sempre haverá um lugar para o desacreditado. Em Betel sempre haverá um lugar para o abandonado. Em Betel Deus tem um lugar para você, e em Betel cumprirá o propósito dele para a sua vida. Jacó vai até Betel. Lá em Betel, Jacó se arrepende. Por que igreja? Para que eu vou para a igreja? Por que existe igreja? Nós poderíamos fazer um seminário de uma semana só falando disso, a importância da igreja. Mas aqui está ainda no Antigo Testamento a importância de um lugar onde a gente tem um encontro com Deus. Um lugar específico, consagrado, onde a gente pode viver experiências com Deus. Em Betel, aquele lugar cujo nome significa casa de Deus, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus se manifesta, ali Jacó tem uma visão de Deus. Por esta visão ele se arrepende do seu erro, entende que transgrediu, se arrepende e faz uma aliança de fidelidade para com Deus, e promete ao Senhor ser fiel a Ele, e promete ao Senhor permanecer na presença de Deus. Onde ele estivesse, para onde ele fosse, ele sabia agora que ele tinha um compromisso com Deus. Jacó passa em Padarã para cumprir o propósito de Deus em sua vida por um tempo, 21 anos. E então a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 30, que Deus chama Jacó de volta. Deus aparece para Jacó e lhe dá uma ordem a Jacó, de que volte para a terra de seu pai, de que vá novamente para a terra de Canaã, terra de seu pai, e que ele habite em Betel. Então Jacó tem uma missão. Qual é? Voltar para Betel. Jacó tem um propósito: ir para Betel. E em Gênesis 30, quando ele é convidado a ir para Betel, ele recebe de Deus uma ordem clara e direta de ir até Betel, e não era para habitar em outro lugar, não era para morar em outro lugar, era para ele ir até Betel, e ali ele habitar, e ali ele permanecer. Ele tinha que andar como peregrino até que chegasse no lugar aonde Deus havia o designado. Infelizmente, no meio do caminho, ele comete um grave erro, e ele para
em Siquém. Diga para esse crente do seu lado, não pare em Siquém. Diga mais uma vez, por favor, não pare em Siquém. Siquém é um lugar muito perigoso, precisamos entender, somos peregrinos nessa terra. Hebreus capítulo de número 11, no versículo de número 13, aquele que escreveu o livro de Hebreus, ele deixa bem claro a nossa missão como peregrinos nesta terra. Ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. A nossa estadia aqui, tal como a passagem de Jacó, deveria ser passageira. Ele deveria andar como peregrino, entendendo que nenhum daqueles lugares era local de morada, de habitação para ele e para sua família, mas que a sua missão era chegar até Betel, a sua missão era chegar até a casa de Deus, a sua missão era alcançar uma terra que estava muito além de tudo aquilo que estava diante de seus olhos. Como cristãos, precisamos entender que temos uma missão. Somos peregrinos aqui. Nós não somos daqui. Aqui não vamos ficar. E não podemos nos prender a nada neste mundo, se quem não é a nossa habitação, se quem não é a nossa morada. O nosso lugar é em Betel. As mansões celestiais nos aguardam. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, Pedro, tal como escritor aos Hebreus, ele passa a reafirmar a verdade de que somos peregrinos nesta terra, quando ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais, os desejos carnais deste tempo, desta era, não podemos nos prender nem ceder a eles, porque isso atrapalha e nos afasta do propósito de Deus para nós, que é Betel, que é a casa de Deus, que são as mansões celestiais. Jacó parou em Betel e fez exatamente aquilo que um peregrino não pode fazer: habitar em terra estranha. Como cristãos, somos peregrinos aqui nesta terra, e existem algumas coisas que nós somos orientados pela Bíblia a não fazer enquanto caminhamos aqui. Primeira, nós não podemos amar o mundo. 1 João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15, a Bíblia Sagrada nos diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia, pois todo aquilo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus habitará eternamente com ele. Como peregrinos, não podemos amar este mundo, nem as coisas deste mundo, desta vida, mas entender que a nossa missão aqui é passageira e buscar viver aqui na terra o reino de Deus. É isso que nos ensina a oração dominical: venha a nós o teu reino. Ao invés de Jesus nos ensinar a pedir para ir para o reino dele, ele nos convida a orar e a clamar para que o reino dele venha até nós. Em tempos difíceis, em tempos ruins, em dias maus que vivemos, o Senhor nos convida a viver o céu na terra. Nós não podemos amar este mundo. Nós não podemos ser amigos do mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Apenas a parte B, a parte A não se aplica a nós. Apenas a parte B. A Bíblia Sagrada nos diz: portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo
de Deus. E aqui está um grande erro. Foi aonde Jacó errou e por conta disso desastres aconteceram em sua vida. Ele vem peregrinando e ele passa pelo Vale de Jaboque. Ele passa por vários lugares, por várias cidades, edifica um altar e segue viagem, porque não era como nos nossos dias. Não tinha bicicleta, não tinha moto, não tinha carro. Então uma viagem como a que fez Jacó, cerca de 80 quilômetros, era uma viagem muito longa, muito grande, que podia levar semanas, meses, até anos, a depender da quantidade de pessoas que tem, o tanto de animal que ele tinha, o tanto de pessoas que tinha com ele. Então andam por um tempo, quando vai chegando a noite, param, arma acampamento, dorme no outro dia, descansa, então voltam a peregrinar de novo no outro dia, e assim vai. Então a viagem como essa demorava muito tempo, e principalmente pelo tanto de gente que está com Jacó, então demorava ainda mais. Aonde ele passava, a missão era: edifica um altar, cultua ao Senhor, glorifica a Deus, deixa certo, mostra, declara que você serve ao Deus de Abraão e de Isaac, deixa isso claro, mas segue, vai embora, caminha. Você não pode habitar ali, você não pode morar ali, é só uma passagem, é só um descanso, é só um momento. Só que quando chega a Siquém, Jacó se encanta com a cidade. Quando chega em Siquém, a família de Jacó se apaixona pelo jeito de vestir de Siquém, pelo jeito de falar de Siquém, pelas músicas de Siquém, pelos filmes de Siquém, pelas séries de Siquém, pelas ideologias de Siquém. Eles se apaixonam com aquela cidade, aquela coisa bonita, grande para aquela época, uma cidade muito bem desenvolvida, e ali eles não passam como era a missão, ali eles desejam habitar. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 34, que Diná, filha de Jacó, a quem ele tanto amava, sua única filha mulher, levanta-se e vai ver Siquém, fazer amigas em Siquém, conversar com as meninas de Siquém, olhar a cidade, ver se a cidade era bonita, fazer novas amizades, ampliar o seu ambiente, o seu convívio. Mas diz a Bíblia Sagrada que um desastre aconteceu ali, porque nessa saída de Diná para ir ver o mundo, nessa saída de Diná para conhecer as coisas do mundo, nessa saída de Diná para fazer novas amiguinhas, que não fala só de igreja, ela conheceu o menino, que se apaixonou por ela, e ela se apaixonou por ele também. E então, como se quem não lê Bíblia, como se quem não entende os mandamentos de Deus, como se quem não sabe dos princípios do Senhor, eles fizeram aquilo que é contra a palavra de Deus, atravessaram um sinal, e o menino acabou se deitando com ela, com Diná, sem permissão de seu pai, sem aliança, sem propósito, sem nada, apenas pelo prazer do pecado. Deitaram-se, e quando a notícia correu, quando a menina volta para casa e é conhecida pelo seu pai que isso aconteceu, Jacó fica muito triste. Porém, Jacó agora, na tentativa de manter a sua filha honrada, uma moça de honra, ele vai se vender, ele vai fazer aliança com os pais do jovem e com todo o povo de Siquém, tentando unir todo o povo, visando que a cidade era boa, era bem desenvolvida. Querendo ou não, o rapaz que se apaixonou por Diná era o príncipe da cidade, e ele falou: me armei, vou obrigar esse menino a casar com minha filha, e está todo mundo bem, eu já estou rico, ainda minha filha casa com um homem rico, dono da cidade de Siquém, vai ficar tudo lindo. A igreja, serva do Senhor, filha de Jacó, conhecedora da palavra, e o próprio pai permite-se ser seduzido pelas riquezas do mundo, pelas riquezas de Siquém. Ao contrário, ao invés de fazer ali a diferença, ao invés de ser ali um espelho para as outras nações, falar ali sobre o seu Deus e ser uma influência para o povo de Siquém, Jacó e Diná deixaram-se influenciar, desobedecendo mais um mandamento que temos como peregrino nessa terra. Em Romanos capítulo 12, versículo de número 2,
nós aprendemos que, como peregrinos nesta terra, nós não podemos nos conformar com este mundo. Todos nós sabemos muito bem, não podemos nos conformar com este mundo. Isso o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo poder da renovação do vosso entendimento. Nós não pensamos como se quem, não falamos como se quem, não temos as mesmas ideologias de se quem. Nós somos guiados pela palavra, orientados pela palavra, direcionados pela palavra de Deus. Mas Jacó, ele erra completamente, se esquece do seu alvo, que é Betel. Assim como Diná, e decidem ficar ali, e aí? Ele faz aliança com um povo que não era seu, e sem consultar a Deus, e ele se embaraça, assim cumprindo o quarto não de Deus para nós. A Bíblia diz para o cristão como peregrino nessa terra: não ame o mundo. A Bíblia diz para o cristão como peregrino nessa terra: não seja amigo do mundo. A Bíblia diz para o cristão como peregrino nessa terra: não se conforme com o mundo. E em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia diz ao cristão como peregrino dessa terra: não se embarace com as coisas deste mundo. Não se embarace, não se prenda às coisas desta vida. Leonardo, e o que é isso? E como é que eu faço isso? Vou lhe dar um exemplo simples. Agora, nesse momento, eu acho que o Vitória está ganhando de 2-0 do Fortaleza. Glória a Deus. O Vitória está fazendo uma maravilha. E eu gostaria muito, como ser humano, de estar em casa agora assistindo e me alegrando e brigando com o Alejandro pelos gols que ele perde. Mas eu não posso me embaraçar com as coisas desta vida. Eu sou ministro do Evangelho, a obra de Deus é prioridade, e se o reino de Deus precisa de mim, eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível. Nós, como cristãos, precisamos levar a sério isso. Às vezes a gente esquece, não somos daqui, aqui não vamos ficar, é uma passagem. O nosso alvo, o nosso lugar, nossa habitação é a casa de Deus, é Betel, são as mansões celestiais. E não deixe que as coisas desta vida te prenda e te impeça de viver o sobrenatural de Deus. Deus quer mais de nós, Deus quer mais de mim, Deus quer mais de você. Cristãos nominais, gente que entra, senta no banco e se conforma em apenas estar aí ouvindo a palavra, já tem demais. Ele está à procura de alguém que não só cante uma música bonitinha, mas que ore de coração: eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível. Do que a obra precisa? A obra precisa de alguém para ficar com as crianças, eu estou disponível. A obra precisa de alguém para tocar bateria, eu estou disponível. A obra precisa de alguém para ficar na portaria, eu estou disponível, eis-me aqui. Será que Deus pode contar com você? Ou você já se embaraçou demais com as coisas desta vida e não pode se vir em nada no reino de Deus? Já se embaraçou tanto, já se enrolou tanto, já se encheu tanto de obrigações com esta terra, e Deus não pode mais contar com você. O Senhor está à procura de pessoas que estejam disponíveis. Diná quis ser amiga de Siquém, e isso lhe deixou marcas, consequências para toda a vida. Quando a gente esquece a nossa missão, o nosso alvo, o nosso propósito como cristãos, e nos afastamos de Deus, da chamada de Deus. E tem gente, e o Espírito Santo sabe com quem está falando. Ele não está falando com o Joana que não veio, nem com Maria que não veio. Está falando com quem está aqui. Tem pessoas que sabem que tem um chamado de Deus, sabem qual é seu dom, sabem qual é a sua missão,
mas rejeitam a chamada, porque sabe que a partir do momento que você escolher viver o que Deus tem para você, você vai ter que mudar atitudes, vai ter que mudar alianças, vai ter que mudar ambientes que você passa, vai ter que mudar jeito de falar, e para não ter que mudar, para não ter que ser diferente, você escolhe fugir do chamado e ficar no seu canto quieto, porque aqui ninguém te vê, aqui você faz o que você quer. Aqui você pode viver tranquilo, porque está ali na frente é muita pressão, todo mundo te vê, todo mundo te olha, a sua vida não pode mais ser igual, mas saiba, naquele grande dia, o Senhor vai perguntar: Maria, o que você fez com o talento que eu te dei? João, o que você fez com o talento que eu te dei? E aí entra aquele texto: a qualquer um que tem, será dado, mas aquele que não tem, lhe será tirado até o que tem. Leonardo, e o que é isso? O Senhor te deu um talento, o Senhor te deu um dom, você tem alguma utilidade no reino, você tem alguma utilidade para a obra de Deus. Você não prega, não canta, mas você pode fazer alguma coisa para ajudar o desenvolvimento da obra de Deus. O Senhor te deu um dom. Se você está produzindo com esse dom, se prepare para ganhar cada vez mais aqui nesta terra e no céu a vida eterna. Mas, se você não está produzindo nada, lhe será tirado até o que você tem, ou acha que tem, que pode ser o seu direito à salvação. Você pode estar negligenciando algo sério que Deus entregou a você, e almas podem estar perecendo por causa da sua negligência. Deus levanta outro e usa outro, sim, com certeza, mas Ele quer usar você, e negligenciar isso é desobediência. E desobediência é pecado. Diná escolheu viver o mundo. Isso lhe deixou marcas físicas, psicológicas, porque o texto bíblico, eu peguei até leve, mas o texto bíblico diz que ela foi abusada pelo menino. A ideia é que ela gostou do menino, o menino gostou dela, eles deram um beijinho, o negócio esquentou, o menino falou: vou devagarzinho. Ela disse: não, meu pai não vai deixar. O menino falou: já está aqui, agora não sai mais. E aí já foi. Então isso lhe deixou marcas físicas, que está no texto que ele abusou dela. Está no texto. Isso lhe deixou marcas físicas e psicológicas, que ela levou para toda a vida. Quando a gente abandona Jesus, quando a gente abandona Deus e se apega às coisas deste mundo, a gente pode sofrer sequelas que a gente vai levar para a vida toda. Quem aqui tem alguém, conhece alguém ou já se afastou do Evangelho para ir conhecer-se quem, para ir conhecer as coisas deste mundo, para provar das delícias da vida, entregar-se às paixões da mocidade? Hoje muitos estão aqui arrependidos e tem marcas que vão ter que levar para toda a vida. E você certamente conhece alguém que fez isso. Talvez você tenha em casa, morando com você, alguém que fez essa escolha de abandonar Betel por Siquém, e hoje carrega marcas que vai ter que levar para o resto da vida. E eu lhe pergunto: você vai fazer o mesmo erro? Você vai seguir por esse mesmo caminho? Em nome de Jesus, lembre, você tem uma missão. Seu lugar é em Betel, não é em Siquém. Diná, o pecado de Diná não só trouxe marcas para ela, psicológicas, físicas, mas isso trouxe marca para toda a família. E por fim, o pecado traz a morte. Em Gênesis capítulo 34, versículo 25, a Bíblia Sagrada nos ensina que os filhos de Jacó, quando eles souberam do que o príncipe de Siquém havia feito com Diná, eles pegaram espadas, foram pela madrugada e mataram tanto de homens que conseguiram matar. Uma grande chacina aconteceu naquela madrugada, tudo porque Diná simplesmente queria ver o mundo, conhecer o mundo, fazer novas amizades, conhecer novas coisas, porque só falar de Betel, só pensar em Betel, só falar de igreja, de Bíblia, de Jesus, estava ficando sem graça. E ela se desviou, e naquele dia, a morte veio a Siquém
e uma tragédia aconteceu. No dia seguinte, então, a Bíblia Sagrada nos ensina que no dia seguinte a isso, todas as nações vizinhas, as aldeias vizinhas e o próprio povo de Siquém que restou estavam prontos a fazerem um exército para lutarem contra a casa de Jacó e eliminarem todos os filhos de Jacó e o próprio Jacó. Agora veja, Siquém te seduz, Siquém te atrai, acaba com a sua vida completamente, destrói o teu emocional, destrói o teu psicológico e depois ainda quer te matar. Agora todos de Siquém e das aldeias vizinhas estão armando um exército para eliminar Jacó, toda a casa dele, por causa de todo o mal que haviam feito àquela cidade. Mas é nesse momento de caos, é nesse momento de agonia, é nesse momento de desespero que a voz de Deus ecoa, aleluia. É nestes dias de crise, quando não sabemos o que fazer e nem para onde ir, ainda que Jacó estava desviado, toda a casa dele, toda a família dele estava distante, entregue ao pecado, estavam entrelaçados nas coisas deste mundo, mas nesses momentos difíceis e de separação, ainda assim, o amor de Deus continua fiel, e a voz de Deus ecoa e disse: Jacó, pega a tua família, levante-se e vá para Betel. Nessa noite o Senhor me traz aqui com esta missão de te trazer a memória, trazer a minha memória, o nosso destino, o nosso objetivo. Nós somos cristãos não para ter uma cura, nós somos cristãos não para ter uma casa nova, ou um carro novo, ou para poder a gente ter um casamento abençoado, ou ter cura de alguma enfermidade que o médico disse que não tem jeito. Eu sou cristão porque eu entendi que o sentido, a razão da minha vida está em servir ao Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E se ele fizer algo mais, glória a Deus, obrigado. Mas se ele não curar, se ele não abrir a porta, se não passar na faculdade, se o melhor emprego não vier, se o carro do ano não vir, não importa, eu não estou aqui por estas coisas, eu sirvo ao Senhor, porque o sentido da minha vida está em chegar em Betel. Este é o meu propósito. A voz de Deus ecoa e Deus chama Jacó. Pulei aí, não foi? Deixa lá, Jesus sabe. Deus não convida a família de Jacó. Quem vai convidar é Jacó. Mas Deus convida Jacó. Deus falou com Jacó. Vamos lá? Gênesis 35. Deus falou com Jacó. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus chama Jacó. Por que, Leonardo? Porque o avivamento tem que começar em mim. A gente fala que a igreja de antigamente orava mais, a igreja de antigamente lia mais a Bíblia, porque antigamente tinha milagre, e antigamente tinha isso, e a igreja de antigamente era assim, era assado, e elogiamos a igreja do passado, como que se ela fosse perfeita, não tivesse nenhum erro, e desejamos viver novamente aquela coisa gostosa. Mas você está fazendo o que por isso? Você quer que o avivamento aconteça no seu irmão, mas e você? A igreja não ora mais. Se você está orando, a igreja não evangeliza mais. Você foi que dia evangelizar? Bora parar de hipocrisia, irmão. Faça o que você, que comece em você o que você quer que os outros façam. O avivamento começa em mim. Deus primeiro falou com Jacó. Jacó foi reavivado pela voz de Deus e então influenciou a família. O avivamento tem que começar em você. É tempo de voltarmos
voltarmos ao centro do Evangelho. É tempo de retornarmos para Betel. É tempo de voltarmos a pegar a estrada para o centro da vontade de Deus. E não depende da minha esposa, não depende dos meus filhos, não depende do pastor, não depende do ministério de louvor. Este avivamento tem que começar em mim. Pode ser uma criancinha gaguejando, cantando a letra do hino toda errada. Eu tenho que ser o crente avivado, dando glória a Deus, dando aleluia, entregando o meu culto, o meu louvor. Pode estar um pregador aqui sem entendimento nenhum, gaguejando, falando tudo errado, contando abobrinha, mas eu, como cristão que é avivado, preciso estar aí ardendo, queimando, cheio, porque eu já venho do meu dia todo cultuando ao Senhor, eu já saio de casa entregando louvores. Então quando eu chego aqui, o meu culto já está sendo apresentado, eu já estou avivado. O avivamento tem que começar em você. Diga para esse crente do seu lado: o avivamento tem que começar em você. Jacó é convidado. E é quando Jacó é convidado por Deus para voltar a Betel, que aí então ele vai até a sua família e convida a sua família para voltar a Betel e para abandonar os deuses e mudar as vestes e se purificar. Espera ainda. Então Jacó sabia, pastor Joélio, olha que tinha deuses estranhos em casa, sabia. Jacó sabia que o povo estava se vestindo de um jeito que não era o jeito do povo de Deus se vestir, sabia. Jacó sabia que o povo estava impuro, sabia, e fez o quê? Nada. Esperou o pior acontecer, para então ele tomar uma atitude. Você vai esperar Deus tocar em quem? Para você se posicionar e trazer a sua casa de volta para Betel. A gente está com o mesmo defeito da igreja de Atos, esperando Tiago morrer para começar a orar por Pedro. Se a igreja ora antes, Tiago e Pedro estavam vivos, mas esperaram alguém sofrer para começar a orar. Você vai esperar quem sofrer? Você vai esperar Deus tirar o quê? Vai esperar o Senhor tocar aonde? Para você se posicionar diante do propósito de Deus para a sua vida. Infelizmente a gente espera o pior para lembrar da oração. Nós queremos usar a oração, às vezes, como kit de primeiros socorros, só pegar na hora da emergência. Mas enquanto o cartão de crédito dá jeito, você confia no seu cartão de crédito. Enquanto a conta no banco está recheada, você confia no dinheiro no banco. E não está nem aí para o que Deus pensa, para o que Deus acha, para a provisão de Deus. Não, eu resolvo. E como foi pregado aqui de manhã, de que glória ou de que adianta ter uma vitória que Deus não se agrada. Gideão venceu com 300, para que não pudesse dizer, foi eu, com a minha força que fiz, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. Jacó convida a sua família para voltar a Betel, depois de o pior ter acontecido. Não espere o pior acontecer, para você assumir as responsabilidades que Deus te entregou, para você voltar para o centro da vontade de Deus para a sua vida, para você orar mais, para você ler mais, para você consagrar mais, para você assumir o chamado de Deus na sua vida. Não espere algo pior acontecer. A Bíblia Sagrada nos diz que Jacó pega tudo que era de idolatria, os deuses estranhos, e joga fora, as roupas e joga fora. E aqui, ninguém aqui adora ídolos. Mas como eu falei há minutos atrás, e retorno a falar, existem coisas pequenas que infelizmente podem se tornar ídolos em nossas vidas. Podem se tornar idolatria em nossas vidas. Por exemplo, só a título de exemplo, quando eu toco o teclado, mas às vezes eu toco o teclado, estou dando a título de exemplo, toco o teclado, não porque eu amo o Senhor, ou não porque eu amo tocar para o Senhor, mas eu toco o teclado porque é minha diversão, aquilo é o meu Deus. Quando eu estou na igreja,
porque eu vou para o culto e eu toco bateria, e tocar bateria é a minha diversão. Título de exemplo, viu, irmão? Pelo amor de Deus, não espiritualize, não. Eu vou lá e toco a bateria só porque tocar bateria é divertido, é legal. Quando eu aceitei Jesus, eu queria ser baterista. O pastor chegou até a pagar um curso, porque não tinha ninguém para tocar bateria, lá não tinha tocador nenhum. Aí chegou eu querendo tocar bateria, ele chegou até a pagar um irmão de outra igreja para me ensinar a tocar bateria, mas aí Jesus me chamou para pregar o evangelho. Aí eu larguei a bateria de lado. E aí é divertido, e aí você jovem se empolga e vai tocar bateria, e você toca a bateria, mas você é só isso, é só um tocador. Dessa porta para fora, você vive normal, como se não tivesse nenhum compromisso com Deus. Aquilo, a bateria, tornou-se o seu Deus. Você está sendo idólatra. Muitos que estão na igreja porque fazem parte de algum ministério. Você canta ou você dança, e porque você dança, porque é legal dançar, e porque é divertido, e porque seus amigos fazem parte do teatro, ou porque você gosta da mídia, mas não é por Deus. Alguma outra coisa que não seja o amor de Deus te prende na igreja, te faz vir para o culto, você está sendo um idólatra e precisa se converter. Precisamos voltar ao centro da vontade de Deus. Você não é daqui, você é de Betel. Se algo além disso te mantém na igreja, se algo além de servir ao Senhor por amor te faz vir ao culto, você está cometendo um ato de idolatria. E precisamos depressa, voltar ao centro da vontade de Deus. Para finalizar, a Bíblia Sagrada nos diz então que Jacó muda as vestes do povo, se purifica, se santificam, joga os ídolos fora e vão para Betel. Quando chega em Betel, ele prova 4 bênçãos. Primeiro, no versículo 5 de Gênesis 35, a Bíblia diz que o temor do Senhor vieram sobre todos aqueles que perseguiam a Jacó e a sua família. Eles receberam a proteção de Deus. Enquanto você vive em Siquém, a sua família e você correm graves perigos. Mas quando você está em Betel, quando você está na casa de Deus, o Senhor garante te proteger. Não quer dizer que momentos ruins não virão. Virão sim, mas você não estará sozinho. O Senhor te protege, o Senhor cuida de você, o Senhor te defende, o Senhor envia provisão. Segundo, eles provaram o perdão de Deus. No versículo 9, Deus reafirma a sua aliança com Jacó, mostrando que estava o perdoando, que ele estava agora podendo de volta viver novamente as promessas de Deus para ele. Ele recebeu um renovo espiritual, edificou um altar, ouviu a voz de Deus, a sua vida espiritual foi renovada, foi restaurada, e por fim, ele teve um conhecimento íntimo de Deus. O nome da cidade já era Betel. Depois que Jacó edifica um altar pela segunda vez, ele chama de El Betel. O que quer dizer? Lugar onde Deus se manifesta. Até então era a casa de Deus. É a casa. Casa é propriedade dele. E você pode ser proprietário de uma casa e não morar ali. Só que quando ele muda o nome, ele põe El Betel, ele está dizendo, eu vi Deus aqui. Deus habita aqui. Eu conheci Deus aqui. Ei, quando nós voltarmos para o centro da vontade de Deus, quando a gente entender que somos peregrinos nessa terra e voltar a caminhar em direção ao céu, então teremos um conhecimento íntimo dele. O Senhor não está distante, ele está perto. Ele quer se revelar para você, ele quer renovar você, ele quer usar você, mas você precisa voltar para o centro da vontade dele e erguer o altar de adoração.